Muito bem, gente, sem muita firula, mais uma noite fria em São Paulo. Estamos no inverno. Vou até olhar no meu relógio aqui, ó. Gente, para mostrar que não é mentira, não sei se vai dar pra ver. Tá fazendo 8 graus. 8 graus na minha cidade neste momento, tá? Então, noites frias, mas isso não vai nos impedir de aprender, de crescer juntos e continuar nossa leitura. Hoje nós estamos no sétimo dia de leitura e a nossa passagem é 1 Samuel. Nós vamos do capítulo 17 até o capítulo. Perdão, do capítulo 15 até o capítulo 17, beleza? Mais uma vez, pedir para você, se você está gostando, se você está aprendendo, se você quer partilhar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Vou fazer tudo possível para responder da melhor forma possível. Deixa um likezinho aí que vai ajudar a gente. E não posso deixar de pedir, se inscreva nesse canal se você quer conhecer mais coisas a respeito da Bíblia, sem firula, sem encheção de saco, sem passação de pano. Apenas uma pessoa sincera, verdadeira, com as suas dúvidas, com suas certezas, com as suas conclusões e sempre inconformado buscando aprender mais. Eu espero que você esteja no mesmo intuito, porque esse lugar da gente questionar e crescer juntos é aqui, beleza? Bom, vamos lá, gente. Indo agora para nossa realidade, nós estamos no período do Reino Unido, tá, de Israel, 120 anos, onde o povo teve ali uma unidade entre as 12 tribos, das 12 tribos, debaixo do reinado de um rei, que era um representante de Deus, por assim dizer. Ok? O primeiro reinado foi de Saul, Saul da tribo de Benjamim, Saul que era o padrão de herói, né? E ele reinou por 40 anos, e no meio desse período, Saul vai se perder um pouco e vai aparecer um menino que vai ser escolhido por Deus como o novo rei e vai ser, junto com, na minha visão, tá? Junto com Abraão, junto com Abraão, os dois patriarcas mais famosos ou citados, pelo menos aqui na nossa realidade de Brasil. O pessoal gosta muito de Abraão, fala muito de Abraão e fala muito de Davi. Tá? Abraão é diferente porque ele é o cara que iniciou tudo e Davi é o case de sucesso. Então você vai ver que da raiz de Davi, da tribo de Davi, enfim, vou falar muito sobre Davi porque Davi realmente ele remete assim como se fosse um classicismo hebraico. Então o período áureo, o período de maior grandeza do povo hebreu foi debaixo dos 40 anos de reinado do rei Davi. Beleza? Então Davi foi um cara sensacional. Tanto é verdade que o nome Davi significa amado, querido. Um cara realmente assim que ele era amado não só pelo povo, mas de Deus, porque Davi, como é muito repetido em diversas pregações, é um homem segundo o coração de Deus. Certo? Vamos lá, vamos continuar então. A minha cadeira segue naquela encheção de saco, mas dá pra gente tolerar isso, creio eu, tá? Vamos lá então. Sendo muito objetivo, gente, então Davi, ele vai aparecer num momento interessante, tá? Tinha um povo que foi crucial na época que os hebreus foram expulsos, né, ou perseguidos do Egito, depois das 10 pragas, depois de tudo que Deus fez para libertar o seu povo, tá? E Deus lembra-se de um povo chamado Amalequitas. Esse povo, os Amalequitas, eles eram muito perversos e mataram muita gente, perseguiram os hebreus por muito tempo. E Deus entendia que eles eram uma grande ameaça. Nós temos que entender que nós vivemos num contexto de sociedade tribal, então guerras, mortes, sacrifícios, é, genocídios, verdadeiros genocídios eram normais, por assim dizer, dentro da realidade que eles viviam. É diferente de hoje. Hoje a gente vê um caso de uma morte, a gente acha um absurdo, porque a nossa sociedade, graças a Deus, evoluiu de alguma forma. O mundo, embora muitas pessoas digam, não é pior hoje do que era há 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás era muito cruel. O mundo era muito cruel. Eu estava até lendo hoje, né? Êxodo. No livro do Êxodo, gente, se eu não me engano, no capítulo 31, acho que é isso mesmo. Tem uma lei lá que, por exemplo, se uma mulher ela é morta, enfim, existe toda uma regra. Se a mulher é morta, eu não vou lembrar exatamente o que é dito, tá? Mas eu sei que vai falar assim que existe uma sentença lá e
a família daquela mulher, caso ela seja morta, e fala sobre gravidez também, é olho por olho, dente por dente. É nesse nível, entendeu? Tem umas leis assim que são muito pesadas porque era o contexto do povo daquela época. Então nós não podemos ignorar isso, nós temos que olhar com maturidade para isso quando nós lemos, para que a gente não confunda as coisas e pense que Deus é um tirano e que o povo hebreu era um povo tirano também, porque na verdade era um povo que estava numa sociedade tribal, uma sociedade agressiva, de muita guerra, muita disputa de território, e a realidade era essa, ok? Bom, então o que vai acontecer? Deus dá uma ordem por meio do profeta Samuel, e o profeta Samuel ele é orientado a ir falar com o rei Saul e fala, ó, cara, você tem que falar pro Saul ir lá, junta o exército, vai lá e acaba com tudo desse povo. É para você varrer a história desse povo da terra. Saul prontamente atende, vai lá e ele faz praticamente tudo. O que acontece é que existiam alguns animais, assim, algumas outras coisas, algumas riquezas que também deveriam ser destruídas, e ele simplesmente, atendendo a pedidos dos seus soldados, ele retribui, né, de alguma forma distribui esses ganhos da batalha com os soldados dele, descumprindo a ordem de Deus, e obviamente isso deixa Deus entristecido, e o profeta fica sabendo, Deus orienta ele a lá admoestar o Saul e falar que, cara, por causa das desobediências dele, não tem mais sentido ele ser rei. Então Deus rejeita o reinado de Saul. E isso é uma questão muito interessante, porque eu não vou lembrar exatamente, mas parece que não é a primeira vez que Saul desobedece a Deus. Mas vamos supor que fosse a única vez, ok? Olha como Deus é. Deus, ele não olha o erro pelo erro. Deus não olha a atitude pela atitude. Ele olha a intenção do coração. E essa é a grande lição da queda de Saul. Naquele momento, Deus percebe uma displicência, um desvio de caráter de Saul, e Saul, a partir daquele momento, começa a se colocar como grande. Então, para você ter uma ideia, depois que acontece tudo isso, Deus rejeita Saul. Saul, ele vai para um evento numa cidade onde ele vai comemorar uma estátua que está sendo erguida para ele. Então, isso está aparecido aqui, né? Vai aparecer, ó. Ó, se você ver aqui, 1 Samuel 15, do versículo 12, ó, fala que Saul foi para o Monte Carmelo inaugurar um monumento em honra a si próprio. Então, percebe como o coração de Saul estava distante? E Deus, ele percebe essas coisas e ele toma logo uma providência. E a providência de Deus é escolher um novo rei. Então, ele não espera as ações, ele sonda o coração e toma a decisão. Então, Saul, ele é informado por Samuel que ele foi rejeitado como rei, ele fica triste, ele pede para que Samuel o ajude de alguma forma, e Samuel fala que, cara, na decisão de Deus não tem o que fazer. Feito isso, ele foi seguir a vida dele, foi comemorar um monumento, enfim, são muitas coisas que vão acontecendo. Ele tenta justificar o erro dele, enfim, são diversas coisas que acontecem nesse período aí. E aí Samuel fala tudo isso e Saul se defende dizendo que sempre obedeceu a Deus, fez tudo o que ele mandou. Ele pegou o rei lá que tinha matado, né, o rei que era o líder desse povo, que tinha matado muita gente, trouxe ele, enfim. E aí acontece que Samuel traz uma sentença que é muito interessante, né? Olha que interessante que ele vai falar no capítulo 15 ainda, do versículo 23 em diante. 22, né? Você acha que Deus, o Eterno, quer apenas sacrifícios? Meros rituais externos? Olha que louco isso que ele está falando aqui, gente. Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor de qualquer. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer a Deus é pior do que praticar o ocultismo. A presunção perante Deus é pior do que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem de Deus, ele rejeitou o seu reinado. Aqui eu acho interessantíssimo, porque Saul ele vai entender, eu errei. Só que, embora ele tenha reconhecido o erro dele, Deus sabia que ele não ia abrir mão dos poderes que ele tinha. Então, Deus logo orienta Samuel a ir tomando
as decisões e seguindo o caminho que Deus queria para ungir um novo rei. E eu queria fazer uma observação aqui, gente, que é interessante na minha visão. É porque a gente vive em tempos, e isso é uma realidade dentro do meio religioso, principalmente evangélico, né? Você é muito reconhecido pelo que você faz. A religião interessa o que você faz ou deixa de fazer. Se você é uma pessoa que você faz coisas que de alguma forma mancha a imagem da instituição religiosa, você se torna um problema. E você ou é penalizado ou você é convidado a se retirar, porque você não se enquadra no padrão. E para a religião, mais importante do que o temor a Deus, do que a verdade, infelizmente é a aparência. Então, se você faz coisas que vão contra a realidade da religião, você é um problema. E aí de duas uma. Ou você é expulso, ou você é administrado. A religião te administra como um problema. Agora, se você é uma pessoa que você faz muitas coisas, você é muito útil, você ajuda de muitas formas a religião, você é muito útil para a religião. Então você é tido com honras, com honrarias. Então você vai ver muito como eu posso dizer, esse verdadeiro teatro, sabe? E é interessante porque Paulo fala, né? Paulo fala que nós devemos nos achegar a Deus com liberdade, tirando as nossas máscaras. Mas mesmo assim, a perspectiva religiosa vai na direção contrária. Então, o que acontece é que a pessoa que faz muita coisa na igreja, na religião, ela sabe que ela vai ser reconhecida, que ela não vai ser penalizada. Então, independente do que você é, como você está e do que tem dentro do seu coração, o que você faz para a religião é o mais interessante para ela. Só que para Deus a perspectiva é completamente diferente. Olha, você não entendeu, e Samuel fala que você não entendeu, Saul, que Deus não está preocupado com os seus sacrifícios. Deus não está preocupado com o que você faz ou deixa de fazer. Deus está preocupado com o seu coração. E Deus rejeitou o seu coração, porque ele viu a maldade do seu coração. Ele viu a farsa no seu coração. Você diz que serve a ele, fazendo coisas, mas você faz com o coração em outro lugar, porque você quer ser reconhecido. E quantas pessoas nós conhecemos que fazem as coisas para serem reconhecidos? Tem muita gente dentro da igreja, gente, que precisa ser frustrada. Tem muita gente dentro da igreja que precisa entender que o que ela faz ou deixa de fazer não é importante para Deus. Importante para Deus é o coração, então Deus precisa tratar o coração daquela pessoa. Só que a religião é um sistema que se articula em volta do que é feito, do que as pessoas fazem, das atividades. Então, se você faz coisas na igreja, você é muito útil. E aí ninguém quer saber do seu coração, ninguém quer saber como é que tá a tua vida, ninguém quer saber dos pecados que você esconde, finge que não existem, porque o que importa é a estética religiosa que se traduz naquilo que você faz. Mas Deus não está preocupado com isso. E por isso Deus rejeitou Saul. Certo? E daí em diante começa um processo de afastamento entre Saul e Samuel. Samuel ele vai lá, ele termina o que tinha que ser feito pelo rei Saul. Ele vai lá, ele mata o rei inimigo, enfim. Acontece uma série de coisas e aí Deus vai orientar ele para buscar um novo rei no capítulo 16, que é esse menino da tribo da cidade de Belém, né, da tribo de Judá, esse menino que é o bonitão da história, o menino Davi. Samuel vai até a casa do pai de Davi, né? O famosíssimo, que eu esqueci o nome agora, é Jessé, se eu não me engano. Isso mesmo, Jessé. Jessé, e aí ele vai lá, vai conhecer os filhos de Jessé. Você conhece essa história. E o mais franzino, o menos esteticamente apresentável. Essa é uma grande lição sobre quebra dos paradigmas da religião e dos padrões da religião, né? Então, Davi é o escolhido, o menor da casa, aquele que estava pastoreando. Olha que interessante, né? O pastor, a figura pastoral é muito importante dentro da realidade da nossa fé e da forma como nós compreendemos a trajetória de Deus com os homens, né?
Davi é ungido como rei, ele não entende muito bem, ele não vai governar naquele momento, ele sabe disso, e a partir daquele momento ele pode se tornar um alvo de Saul, né? Assim como Samuel já tinha se tornado um alvo de Saul. Mas enfim, o que aconteceu, e é interessante lembrar, é que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Então, lembra que eu falei? O Espírito de Deus ele não estava em todas as pessoas como está no nosso dia, onde nós somos templos do Espírito. O Espírito de Deus naquela época ele vinha em determinadas pessoas para cumprir determinado propósito. E ele se retira de Saul. Então, Saul mergulha numa depressão absurda. Os sábios ali de Saul convocam, né, Davi, que era uma das pessoas conhecidas por tanger um instrumento, ele vai e toca a harpa para Saul e alivia ali de alguma forma aqueles espíritos ruins, né, aquela depressão que estava sobre Saul. E é isso que acontece, e fica nesse ciclo e depois você vai ver no capítulo 17 a história famosíssima de Davi e Golias, onde Davi mostra o que Saul não tinha mais, que é dependência do Senhor. Então, Davi acertou nisso, em depender do Senhor. E Davi fala, quem que é esse cara que ousa desafiar o povo de Deus? E ele vai lá, mesmo. E eu fico pensando, como é que era esse Davi? Porque forte ele não era, parecia que ele era franzino, mas depois ele vira um herói de guerra. Não sei exatamente como ele lutava, não sei exatamente como é que era isso, mas Davi, ele é um cara assim que tem muita coragem e que ele dependia de Deus e por isso ele era abençoado. Então percebe que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E aí Davi vai lembrar da sua trajetória, mostrando as diversas vezes que em cuidado das ovelhas ele enfrentou feras, enfrentou grandes animais. Então, para proteger o povo de Israel, né? Davi se coloca adiante e faz esse ato incrível que foi acertar um gigante de mais de 3 metros, um filisteu, né, de mais de 3 metros, um dos povos inimigos ali, e você conhece toda a história, né? E aí, indo mais à frente, se você olhar no capítulo 18, já começa a perseguição do rei Saul a Davi. E Jonatas, que era filho de Saul, né? Ele vai ajudar Davi a fugir ali da perseguição de Saul por um bom tempo, tá? Eu gosto muito aqui do capítulo 18, que tem um verso aqui, ó, que é a partir do 7 ou 8, se eu não me engano, vai falar assim, ó, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, e vai dizer que Saul ficou muito incomodado com aquilo. Então, meus amigos, Deus segue na história da humanidade tentando tirar o Egito do povo, fazendo com que o povo não seja escravo de si, ou escravo dos outros, ou escravo dos seus desejos, mas submetam-se ao Senhor e vivam nessa dependência. Davi, amado, o querido, ele aponta para Jesus Cristo. Davi é aquele que se submete à vontade de Deus e, submetido à vontade de Deus, defende um povo. Essa é a representatividade de Davi, que vai se concretizar em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, temente a Deus o tempo inteiro, Deus de Deus, não criado, mas gerado do próprio Deus, que se coloca em favor do mundo, da humanidade, dos seus filhos, da Israel de Deus, que não é um Estado, até porque o Estado de Israel tem promovido uma das maiores covardias humanitárias da história na faixa de Gaza nesse momento. Mas é Israel de Deus, que é aquela Israel prometida a Abraão, e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Essa é Israel é a que Jesus Cristo vem, se faz o menor de todos, assim como Davi era o menor de todos. E na força do Senhor, tudo que eu faço é porque o meu Pai me permite fazer. Ele vai lá e cumpre cabalmente a missão de nos resgatar. Beleza? Espero que faça sentido para você. Compartilhe aqui o que você aprendeu dessa passagem. Te vejo muito em breve. Um grande abraço, um grande beijo e tchau.